Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém. Grata a Jesus por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus, a qual o Senhor confiou, primeiramente ao Senhor, porque quando o pastor, ele me convidou, me deu essa oportunidade, antes de chegar ao coração do pastor, chegou ao coração de Deus, para que eu estivesse aqui. Eu agradeço a minha oportunidade, pois é a primeira vez que eu estou nesse altar para trazer a palavra do Senhor, e eu sou muito grata a Deus por isso. Irmãos, não deixe a chuva roubar a sua atenção. Chuva é bênção, como diz o nosso pastor. Não se apavora com a ventania lá fora, com o temporal, com os relâmpagos. Você está seguro na casa do seu Pai, amém? Eu convido aos irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 15. A palavra diz assim: Então, chegando aos pés de Jesus, perdão, irmãos, minha Bíblia está rasgada e a letra está bem pequenininha, vou encostar aqui bem pertinho. Da glória. Amém. Eita, melhorou. Então, chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao teu pai ou a sua mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens, e chamando a si mesmo a multidão, dizendo-lhes: Ouvi e entendei. Ouvi e entendei o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se deles, aos seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são os doutores cegos. Ora, um cego guia outro cego? Ambos cairão em uma cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre será lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os seus maus pensamentos: morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Jesus, na sua caminhada, a sua missão era, de fato, tornar acessível
tornar acessível Deus para aquele povo. Jesus, ele tinha a missão de falar de Deus. E na Galileia tinha muitos homens das leis, muitos estrangeiros, estranhos naquele lugar. E Jesus, passando por ali, ele foi questionado pelos fariseus sobre as tradições que eles tinham, e os discípulos não fizeram, porque eles tinham o costume de se alimentar e antes lavavam as mãos. Eles tinham vários ritos, várias formas de se apresentar diante de Deus. E a missão de Jesus era simplificar esse contato do povo com o Senhor. E ali Jesus foi questionado diante dos seus discípulos. Os escribas lhe questionou: por que transgrides os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, cara a cara, tete a tete, responde para eles. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque o intuito dos fariseus era distorcer as leis de Deus. Era fazer com que o povo fosse um povo cego, um povo que, para adorar ao Senhor, precisava fazer N coisas para que alcançasse a face de Deus. E Jesus queria, nessa parábola, mostrar para eles que não era apenas as coisas do nosso exterior que nos fazia ser alcançados. E a palavra vai nos dizer aqui. Então, amém. Louvado seja Deus. E a palavra vai nos dizer aqui: ainda não compreendeis tudo que entra pela boca, desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muitas das vezes a gente vem para a casa do Senhor e acha que simplesmente o fato de nós sentarmos numa cadeira, levantarmos as nossas mãos, é o suficiente para agradar a Deus. Saímos por essas portas e esquecemos que o culto que nós iniciamos aqui continua lá fora. Muitas das vezes achamos que só sentar aqui nas cadeiras, dobrar o nosso joelho pela madrugada, ou tão somente tirar um dia de jejum, ou somente um dia de devocional, nós estamos agradando a Deus. Mas não é só isso que o Senhor requer de nós. O Senhor requer de nós muito mais. Às vezes achamos que estamos agradando ao Senhor somente com a nossa roupa bonita. Como hoje, cheguei do trabalho, não vim, os irmãos reparam, eu não estou com o uniforme do trabalho, eu saí correndo para casa porque eu queria trocar de roupa. Mas o Senhor não se importa com isso aqui. Isso aqui são as coisas terrenas, que nós nos importamos, que nós muitas das vezes colocamos como prioridade na nossa vida. Eu poderia vir aqui de chinelo, que o Senhor ia receber a minha adoração. Essa roupa que não iria fazer a diferença. Mas o que o Senhor zela na nossa caminhada não é apenas o que nós temos para oferecer exteriormente. Nós devemos nos preocupar com o nosso caráter durante a nossa caminhada. Nos preocupar com o que Jesus está pensando de nós, o que Deus está pensando de nós. Porque naquele tempo, os fariseus, eles se preocupavam com o exterior. Eles se preocupavam apenas com a aparência do que seria mostrado ali, achando que as pessoas seriam impuras tão somente se elas não lavassem as mãos. Não lavou as mãos, é impuro, não é digno de comer. Não seguiu o ritual. E é isso que o Senhor não quer. O Senhor não quer que nós tão somente seguimos rituais. Nos limitamos a Ele, a rituais. Qual é o teu ritual hoje?
apenas vir ao culto e não fazer a vontade de Deus. O Senhor requer de nós muito mais. E quando eu tenho alguns momentos que eu me levanto daquela cadeira e começo a interceder com as minhas irmãs que já são as intercessoras da casa, eu peço ao Senhor: Deus, ministra no coração dessa pessoa, Pai, porque eu não aceito, Senhor, que essa pessoa ela saia daqui da mesma forma que ela entrou. Pai, ela precisa ser tocada pela Tua palavra. Pai, a Tua glória precisa se manifestar na vida dessa pessoa. Batiza, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Senhor, faz o Teu agir. Senhor, faz o Teu mover na vida dessa pessoa. Porque da maneira que ela está, ela não pode ficar. Ah, Nileide, você veio aqui me apontar. Talvez não era essa a palavra que você desejava ouvir hoje, num dia chuvoso. Mas essa é a palavra que o Senhor tem para ministrar em nossos corações nessa noite. Trazer o despertamento espiritual. É muito importante trabalhar. É muito importante estudar. É muito importante você ir ao mercado. Você cuidar da sua casa. É muito mais importante ainda você cuidar da sua família. Porque o Senhor manda que nós cuidemos das nossas famílias. Mas também é importante que você faça diferente, que você seja conduzido dia a dia, minuto a minuto, segundo a segundo pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que você se levante, que você se coloque na posição, que você se prostre diante ao Senhor e fala: Deus, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Porque qualquer outras coisas que as coisas terrenas nos oferecem é muito bom. Mas sentir a presença de Deus é inigualável. Sentir a presença do Espírito Santo é inigualável. E que nós possamos não tão somente nos limitarmos a sentir a presença dele somente em 4 paredes. Quando nós vamos ao culto dia de domingo, quando nós prestamos o nosso culto às quartas-feiras, é necessário que a gente procure sentir a presença dele na rua, no mercado, em casa, em um momento de adoração, lavando uma louça, cuidando do meu trabalho. Ah, irmãos, vamos sair da mesmice. O Senhor nos chama a sair da zona de conforto nessa noite. Ele não quer tão somente que nós o adoremos com o nosso exterior, não. Vai muito além de sentar no banco só ouvir. Sabe por quê? Vai muito além. Porque não é sobre nós, não é sobre mim, não é tão somente sobre os meus problemas. Não é tão somente sobre a cura que eu preciso. Não é tão somente sobre o milagre que eu preciso, sobre a porta de emprego que eu preciso. Não é tão somente sobre isso. Não é sobre somente a minha casa própria. Não é tão somente sobre o milagre que eu quero. Não, meus irmãos, é sobre Ele. É sobre o nosso Pai. Independente da circunstância que você está passando, independente da situação que você está passando, adore a Ele. Não se limita a adorar, não se limita a glorificar o santo nome do Senhor. Busque a Ele como se fosse o último dia da sua vida. Busque a Ele como se fosse o último dia da sua adoração, em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que é o que sai da nossa boca que contamina mais. Não é o que entra, porque a maldade do homem ela está no coração. E é do coração que sai pela boca. Não é isso que o Senhor requer de nós. Meus irmãos, é chegada a hora de nos posicionarmos. É chegada a hora de nos posicionarmos diante do Senhor. Porque Ele está às portas. E não há mais tempo de brincar de pecadinho e pecadão. Não há mais tempo de brincar de ser crente. Não há mais tempo só de sentar e ouvir a palavra de Deus e voltar para casa e dizer: Senhor, muito obrigado, Tu falou comigo. Mas não é só sobre você, é sobre Ele. É sobre Ele.
a palavra do Senhor vai nos dizer que busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós não somos desse mundo terreno. O que vier para você aqui nessa terra, tudo bem. Você é um abençoado, glória a Deus. Mas estar com Cristo é lucro. Você ganhar a sua salvação é muito melhor, porque as coisas que você adquirir nessa terra vai ficar por aqui. As coisas que você conseguir aqui nesse lugar, conquistar nessa vida terrena, vai ficar. E você vai se tornar um corpo glorificado. E é isso que você tem que buscar. Não vamos permitir que nada roube aquilo que o Senhor tem para entregar nas nossas mãos. Não permita ser um canal do diabo. Permita ser um canal de Deus. Não permita que as coisas que saiam da sua boca te contaminem, porque é do coração que vem a prostituição, a blasfêmia, os furtos, os falsos testemunhos, os adultérios, as mortes, imoralidade sexual. Não permita. Não permita que isso te contamine. E ainda que isso tenha acontecido com você, que por um momento de distração, você tenha passado por uma dessas situações que eu citei aqui. Hoje é momento de você se arrepender. Hoje é momento de você se voltar para o Senhor. Não tarda a ir ao arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera vida. O remorso, ele vai gerar morte. E foi assim que aconteceu com Judas. Quando ele teve remorso de ter entregado Jesus, ele prontamente se matou, ele se suicidou. Não permita que nada roube a tua salvação. Volte ao arrependimento, volte ao Senhor, esteja voltado ao Senhor, servindo em espírito e em verdade. Às vezes a gente na caminhada, a gente torna uma caminhada costumeira, a gente torna uma caminhada rotineira do dia a dia. A gente até acha que está fazendo certo, que está indo tudo bem. Mas se a gente parar para nos analisar, a gente ainda precisa fazer muita coisa. A gente ainda precisa fazer muita coisa para o Senhor. Mas a gente se distrai mesmo. A gente acha que está tudo certo, que está tudo bem. Mas por um momento você acaba sendo pego de surpresa. Porque no meio dessa caminhada, você não percebeu, mas você fez algo que desagradou a Deus. No meio dessa caminhada, você foi pego de surpresa porque você fez algo que desagradou a Deus. E aí eu trago essa reflexão para os irmãos nessa noite. Pense, repense o que você tem feito, o que eu tenho feito para agradar ao meu Senhor. Se tão somente eu ficar na secretaria está agradando ao meu Senhor. Se eu estou orando, se eu estou buscando, pergunte ao Senhor o que falta. Pede para Ele te revelar, porque Ele te revela. Ele fala com você assim como fala comigo, porque o véu se rasgou. Você tem acesso livre ao Senhor. Você tem acesso livre para falar com Deus e Ele te responder. E eu creio que nessa noite o Senhor tem trago um despertamento para a sua igreja, para o seu povo. Eu creio que nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, não foi em vão. Ele nos trouxe aqui para que nessa noite nós voltemos ao arrependimento. Nileide, mas eu levantei a minha mão, eu aceitei a Jesus, eu desci as águas, eu me tornei nova criatura. Mas é necessário que a gente se arrependa todos os dias.
que nós nos apaixonemos por Jesus mais uma vez, que nós buscamos a presença dele mais uma vez, que nós sentimos a necessidade de estar com ele mais uma vez. Senhor, eu quero mais uma vez estar contigo. Senhor, eu quero te amar mais uma vez. Eu quero sentir a tua presença mais uma vez. Eu quero voltar ao primeiro amor mais uma vez. É necessário buscarmos essa presença tão preciosa, sentir o desejo de estar mais e mais próximo de Jesus. Peça a ele para te renovar. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, eu blasfemei contra o meu irmão, Senhor, mas eu quero algo novo. Senhor, eu quero que o Senhor me refaça outra vez, Senhor. Eu necessito, Pai, que o Senhor me refaça, que o Senhor me reconstrua novamente. Eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso sentir a tua presença, Pai, verdadeiramente. Volte ao primeiro amor. Volte à necessidade, o ardor no seu coração de sentir a presença de Deus, não tão somente nesse lugar. Eu vou ser bem breve, mas eu não posso finalizar sem antes falar do avivamento que está chegando para uma geração. E assim já tem acontecido. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar sobre o avivamento numa universidade nos Estados Unidos, que já dura mais de 150 horas. Eles começaram essa adoração quarta-feira da semana passada. E até então eles ainda se encontram lá adorando, num avivamento com o Senhor. Mas, Nileide, eu quero sentir esse avivamento. Mas é necessário que você se arrependa para você sentir o novo de Deus. É necessário que você se arrependa para você sentir o novo de Deus. E hoje, eu lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra de Deus, na minha mesa, o telefone tocou e bateu um vento. E essa palavra caiu lá em Daniel, nas 70 semanas de Daniel. E Daniel, ouvindo as promessas do Senhor que aconteceria sobre aquele lugar após o exílio. Nós temos uma promessa, né? Nós temos uma profecia a ser cumprida ainda sobre este lugar. E Daniel disse assim, lá em Daniel 9, versículo 3. Vou ler do 1 ao 3, amém? No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre os reinos dos caldeus, no ano do seu primeiro reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar assolações em Jerusalém, era de 70 anos. Olha o que Daniel fez. Eu me dirigi ao meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos, com jejum e saco de cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse, Senhor, Deus grande, Senhor meu Deus, confessei, amém, irmãos, está me embaralhando aqui, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que o amam, guardam os teus mandamentos. Irmãos, essa palavra queimou no meu coração. Daniel, para poder falar com o Senhor, para que os anjos descessem ali e palestrassem com ele. Daniel se dirigiu o seu rosto ao Senhor para buscar em oração, rogo, jejum e saco de cinza. Que tremendo, que tremendo. Que nós possamos fazer assim, buscar a face de Deus. Que nós possamos não tão somente nos
contentar em vir aqui, levantar nossas mãos e adorar, se ajoelhe, se prostre aos pés de Jesus, jejuem, leiam a palavra de Deus, se firmem na presença do Senhor, para quando chegar aquele grande dia, você está namorada com o Pai, porque isso é a coisa mais importante aqui nessa terra, é a nossa morada com o nosso eterno, soberano e Salvador. Isso é mais importante do que qualquer coisa nessa vida terrena. E quando eu senti isso, esse propósito na minha vida, que o Senhor tinha uma promessa, que Ele me levaria para morar com Ele na eternidade, eu senti paz. E dali eu comecei a entender que eu deveria fazer a vontade de Deus. Assim façamos tudo que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Porque eu creio que não será em vão. Por mais que seja difícil, por mais que sejam as tribulações que você esteja passando aqui na face da terra, mas o Senhor, Ele não nos disse que seria fácil. Ele disse que sim, que nós seríamos perseguidos pelo nome dEle. Por causa do nome dEle, nós seríamos perseguidos. Nós passaríamos coisas, situações, e aquele que perseverasse até o fim, esse seria salvo. E essa é a palavra que eu deixo para os meus irmãos. Eu queria pedir o Mateus. Vai dar, Mateus, para louvar? Vai dar? Amém? O Ministério de Louvor hoje está desfalcado devido à chuva, mas em tudo nós damos graças. E quando eu recebi esse convite do pastor Epitácio, a primeira coisa que o Senhor palestrou no meu coração foi esse louvor. E eu queria compartilhar eles com os irmãos. Eu não vou louvar, não. Misericórdia. Mas o Mateus vai louvar. E nós vamos estar orando juntos e adorando juntos. Se você sentir necessidade de sair do teu lugar, Senhor, eu preciso. Irmãos, não importa o que você fez, não importa o que aconteceu. Mas se você sentir a necessidade de se ajoelhar onde você está, de você virar o seu rosto para a parede, de você vir aqui até o altar, se ajoelhar e falar com o Senhor, você pode sair do teu lugar e ficar à vontade, para você se rasgar na presença de Deus e falar com o Senhor o que você necessita nessa noite. O altar, ele não é meu, não é do pastor, nem tampouco do Ministério de Louvor. O altar é do Senhor. E se você sentir a necessidade de vir a este lugar aqui, que é santo, e declarar ao Senhor que hoje você quer se arrepender, que hoje você quer sentir a presença dEle mais uma vez, o amor dEle mais uma vez, você fica à vontade nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos para ficar de pé. Amém? Você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer. Feche seus olhos em nome de Jesus. Apenas ouça esse louvor em nome de Jesus. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Oh, aleluia! Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos. Aviva-nos, aviva-nos.
glorificar nessa noite, Pai. Oh Deus, nesse momento, eu entrego, Pai, as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor. Senhor, e eu quero te pedir, Pai, venha como uma chama de fogo sobre as nossas vidas, Senhor, sobre os nossos corações, Senhor. Oh Deus querido, ser conosco, Pai, diante da tua presença. Senhor Deus querido, derrama mais do teu Espírito sobre nós, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Pai. Senhor Deus querido, que todos os dias, Pai querido, nós venhamos nos arrepender, sentindo a necessidade, Pai, de buscar a tua presença. Senhor Deus querido, de buscar pelo teu amor, Senhor. Pai querido, que não tão somente nós venhamos aceitar, Senhor, assentarmos, Senhor, nessas cadeiras, Pai. Senhor, mas que nós venhamos sentir a necessidade de fazer a diferença. Senhor, de buscar mais e mais o teu Espírito, Pai. Oh Deus, que nós venhamos nos sentir diferentes, Senhor. Ao passar por essas portas, Pai querido, que o céu mover, Senhor, seja tão grande em nossas vidas que nós não venhamos suportar de tanta glória, de tanta presença, meu Senhor. Oh Deus querido, que nós venhamos clamar. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias nessa terra. Até que o Senhor venha. Ensina-nos, Senhor, a contar nossos dias nessa terra. Ah, Senhor Jesus, nos ensina a clamar, nos ensina a te buscar, Senhor, na tua presença, Pai, para que nós venhamos estar contigo no grande dia, Senhor. Palestra em nossos corações, ministra nas nossas vidas, Pai. Ah, Senhor, em nome de Jesus, não permita, Pai, que nada, nem ninguém, nenhuma situação, Senhor, nos roube aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos, ó Pai. Que nenhuma circunstância, que nenhum obstáculo, Senhor, nos separe do teu amor, Jesus. Ah, Pai querido, seja conosco, meu Senhor. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Nós necessitamos de ti, Senhor, de sentir a tua presença, de sentir o teu amor, Senhor. Ah, Jesus, até que o Senhor venha, Senhor, até que eu o não Senhor vou venha. descansar. Oh Deus, Até que o Senhor não venha, venhamos, meu eu vou Pai, ficar da gastar a mesma minha maneira. vida Desperta o teu diante do povo, teu altar. desperta uma geração eleita, Diante do teu altar. desperta uma igreja avivada, Até que o Senhor desperta, venha, Jesus, o teu povo. eu vou Levanta uma geração, meu Pai, de avivamento. Levanta uma geração para falar da tua palavra, para falar do teu amor, até que o Senhor. Senhor Levanta venha, um povo, Senhor, eu vou que não gastar dorme, a Pai, minha e nem vida toscaneja, Senhor, mas diante esteja do teu ligado altar, na tua Deus, vida, diante Jesus, na do tua teu chegada, altar. Jesus. Porque é isso que nós almejamos, Senhor. Maranata, hora vem. Maranata, hora Que o vem, Senhor Senhor Jesus. venha, eu não vou Deus. descansar. Te louvamos, Pai. Até que o Te Senhor exaltamos, venha, Senhor. eu vou E gastar te glorificamos a minha por tudo, vida Senhor Jesus. Oh, diante Deus do teu querido, altar, muito obrigada, Deus, Pai, por tudo, diante meu do Senhor teu da glória. altar. Obrigada pela tua presença, Senhor pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia.